Você já se sentiu ansioso, mesmo sendo cristão? Você fica com medo do futuro, não sabe o que vai acontecer, fica preocupado e aí você começa a se sentir mal. Porque você fala, cara, será que eu tô desapontando Deus? Será que eu tô pecando? Será que você fica naquela coisa, porque afinal, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu oro, mas eu tenho ansiedade. E nesse vídeo eu vim te falar exatamente isso, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. E calma, gente, a verdade é que a Bíblia ela nunca ignorou a ansiedade. Na verdade, a Bíblia fala sobre a ansiedade. Jesus nos dá conselhos sobre isso e é exatamente para isso que eu tô nesse vídeo, para falar isso para você. Caso você não me conheça, não conheça meu canal, seja muito bem-vindo. Meu objetivo aqui é te deixar mais perto de Deus e te levar do raso pro profundo para uma vida com Deus. Se você quiser, se inscreva aqui nesse canal, deixa o like, porque quando você faz essas coisas, você tá fazendo o vídeo chegar cada vez mais longe e mais pessoas ouvirem essa mensagem. Mas vamos lá. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia já vai falar sobre ansiedade. Quando Jesus ele vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Percebe que Jesus ele não vai dizer não tenha ansiedade. O que ele vai dizer é pra gente não andar, não ter uma vida em que a ansiedade nos controla. Uma vida que a gente é preso na ansiedade. Mas em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar Jesus dizendo que a ansiedade é coisa do diabo, que se você tiver ansiedade você vai pro inferno, que você virou ateu. Não tem nada disso. Às vezes a nossa mente fica pregando essas peças e a gente fica preocupado e tudo bem, mas a ansiedade é algo inerente ao ser humano. Todos nós, seres humanos, teremos ansiedade um dia e é claro que a gente tem que tratar, a gente vai buscar, e é isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas você precisa primeiramente entender uma coisa, a ansiedade é algo do ser humano e quem criou, quem formou a anatomia do ser humano foi o próprio Deus. Então ele entende, ele sabe que você iria passar por isso. Ele sabe que você teria dias, que você teria dúvida, que você teria dificuldade, enfim. Eu não sei se você sabia, mas a neurociência vai falar sobre o córtex pré-frontal, sobre o modo sobrevivência que o nosso cérebro fica, que é quando a nossa mente entra em estado de alerta e o nosso corpo reage ao perigo. E como se o perigo fosse hoje, mesmo que ele seja só amanhã ou nem vai acontecer. Então mesmo que o perigo seja só uma preocupação pelo amanhã, o nosso corpo reage a isso. E o que Jesus exatamente fala sobre isso? Basta cada dia o seu próprio mal. Cara, isso não é só espiritual, é Jesus aplicando uma terapia milenar. Você provavelmente já ouviu falar sobre o Mindfulness, que é basicamente o foco, a atenção plena, você esvaziar sua mente para focar em uma coisa só. Jesus, ele já falava disso na Bíblia. Quando ele vai dizer pra gente aquietar tudo ao nosso redor, ele vai falar assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E sabe o que machuca muita gente, é muito prejudicial pra gente que é ser humano? É a gente achar que a Bíblia e a psicologia, elas andam separados. Que a gente tem que escolher entre a Bíblia, entre ser cristão, entre acreditar em Deus, entre seguir os ensinamentos de Jesus e entre seguir a psicologia, entender da mente humana. Mas e se eu te falasse que elas duas andam juntas? Que elas andam entrelaçadas, cara? Que Deus nos deu ferramentas espirituais, mas Ele também nos deu ferramentas emocionais. Afinal, se Deus criou o nosso cérebro, Ele teria os melhores conselhos pra isso, concorda comigo? A gente vai ver que na Bíblia Jesus ele não só curava, só fisicamente, ele tocava lá e curava. Cara, ele sentava na mesa, ele conversava com as pessoas, ele entendia de fato, porque Jesus ele foi o maior psicólogo da história, cara. Pensa, Deus veio na Terra em forma de homem, em um homem que tinha uma mente, que tinha um cérebro, que tinha emoções. Tanto que Jesus, a Bíblia não esconde que Jesus chorou, cara. Editor, coloca aqui o versículo na tela. Então, cara, você não é fraco por buscar ajuda. Você não precisa escolher entre um ou outro. Você pode ter os dois juntos. A gente vai ver em várias partes da Bíblia, a Bíblia falando que Davi, ele tinha ansiedade, cara. Se você for interpretar, você vê o que mais Davi teria. A gente pode ver, por exemplo, Elias, mesmo um profeta, alguém que foi usado por Deus para fazer fogo descer do céu, para poder alertar Israel. Elias, ele quase entrou em depressão, ele pediu a morte. Não é por isso que Elias, que Davi são menos espirituais, sendo que não, a Bíblia usa eles como exemplo. Davi era o segundo coração de Deus, Elias foi um dos maiores profetas que a gente já teve. Então a gente precisa ter uma visão holística. Gabriel, o que é uma visão holística? É olhar o nosso corpo porque a gente é corpo, alma, espírito. Isso a gente chama de tricotomia. Corpo, alma e espírito. E é muito ruim que a gente tenta separar o que foi feito para ser junto. Então eu não sou daquela turminha que diz que depressão é falta de Deus, mas eu entendo que, cara, a Bíblia tem muito a ver com a psicologia. E várias coisas que a psicologia já fala, que terapias que a psicologia aplica pra gente, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás pra gente. E se esse vídeo faz sentido pra você, se isso despertou um pouquinho a sua mente, cara, eu quero gravar muito mais vídeos falando sobre isso. Mas eu queria te fazer um convite também. Meu pai, ele é escritor. Ele tem um livro chamado Mentes
Extraordinárias, que é um livro que basicamente junta a psicologia com a Bíblia. Então vai entrelaçar. Esse livro vai literalmente mostrar isso, como Jesus, ele usa a psicologia para nos curar e como ele foi o maior psicólogo na história. E como a psicologia fala coisas que Jesus já tinha falado muito tempo atrás. Então esse livro aqui também não é só um monte de teoria não, é um manual de alguém que venceu. Meu pai, ele é formado em teologia, ele é neurocientista, físico da consciência, e ele escreveu esse livro para poder te ajudar exatamente nisso. Se você quiser ter acesso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar ele na Amazon. E eu te garanto que depois que você ler isso, você vai ter uma visão muito mais aberta sobre o que a Bíblia fala sobre a sua mente, sobre a depressão e sobre a ansiedade. E se você gosta de mais vídeos assim, gostou desse tema, passa por ansiedade ou por depressão, cara, eu quero te ajudar e gravar mais vídeos sobre isso. Então deixa eu saber, comenta aqui e te vejo no próximo vídeo.